A fim de ajudá-lo a levar a data dos evangelhos ainda mais para trás, Theod voltou ao deserto de Qumran e aos pergaminhos do Mar Morto. Aqui nas ruínas da Caverna 7, arqueólogos encontraram outra minúscula parte dos rolos. Theod achava que ela poderia nos levar mais para dentro do período do testemunho ocular. Esse pequeno fragmento com letras escritas em grego é menor do que um selo postal. A pesquisa de Theod mostrou que é mais um pedaço do Evangelho cristão de São Marcos, com algumas palavras do capítulo 6. Muitas pessoas discutem se esse fragmento mínimo é do Evangelho de São Marcos, mas a prova de Theod é convincente. Na quarta linha do fragmento estão algumas letras que ele argumenta ser da palavra Genezaré, o antigo nome do Mar da Galileia. A palavra escrita desta forma não é encontrada em nenhum outro lugar da Bíblia. Só aparece no Evangelho de São Marcos. Theod encontrou em Jerusalém mais indícios que o fragmento vem do Evangelho de São Marcos. Matthew d'Ancona seguiu a investigação de Theod sobre o fragmento de São Marcos no Museu John Rockefeller, onde estão guardados inúmeros artefatos preciosos da Terra Santa. It was built in the 1930s by the Rockefeller family. It was called the Palestine Archaeological Museum. And up until probably the 60s, I would say that it probably was the major archaeological museum for the ancient Near East. Joe Zayas, um curador de museu, contou a d'Ancona como ele pôde ajudar o trabalho de Theod através dos incontáveis artefatos guardados no subsolo do museu. Okay, these are the stores of the Israel Antiquities Authority. You have thousands of objects here going back to the late 19th century. How many objects have you got? Oh, we got over 75,000. Acredita-se amplamente que o Evangelho de Marcos foi escrito na cidade de Roma, e é este detalhe histórico que ajudou Theod a construir seu caso. Theod ouviu que um vaso com a palavra Roma escrita foi encontrado junto ao fragmento de São Marcos em questão, na Caverna 7, em Qumran. Ele opina que é o vaso que continha o pergaminho do Evangelho de São Marcos. And I guess what you wanted to see, probably the most interesting thing, I think, is this jar here. There it is. And this is the famous jar from cave number 7 at Qumran. How was it found? It was found by archaeologists, by French archaeologists back in the 1950s. They were excavating, and it's unique in many ways. First of all, it was found in a cave which is right next to the site. Most of the caves were some distance from the site, but this was something which was right on the same plateau where the site was. And the cave is rather unique, Cave 7, in the sense that all of the documents found there were made out of papyrus, whereas the other 800 and some documents which we have from Qumran, with very few exceptions, everything is made out of leather. What investigations did Carsten Tida carry out on this jar? Well, first of all, it was, I think, very interesting to us that here's a jar which had been sitting in the museum since the 1950s, and actually nobody even expressed any interest in it until Carsten Thiede came along, and Carsten Thiede suggested that perhaps that there may be some relationship between early Christianity and the fragments which are found in the site on the basis of this inscription here. What was the jar used for, and why might it be important? When we see this class of jars, it's clear that these things are made for one thing and one thing only, and that was the storage of scrolls. The reason is because it's a unique morphology which was designed to hold the scrolls. And how do we know this? So first of all, we see these lug handles. What they did was that the documents were put in the jars. They then put a cap. This is one of the original caps from Qumran. Once the cap is on, then what happens is there's then cordage, which then ties the cap onto the vessel itself. It wasn't made to hold wine, it wasn't made to hold water, it was to hold ancient documents.
Essa inscrição no vaso do pergaminho quer dizer Roma, em hebraico. Historiadores creem que o vaso veio de Roma. Também acreditam que o Evangelho de São Marcos foi escrito na cidade de Roma. Encontrar o vaso perto do fragmento questionado deu a Theod mais uma prova de que o fragmento encontrado em Qumran, de fato, vem do Evangelho de São Marcos. Assim, Theod teve mais um fragmento datado de 68 Anno Domini. E, sem dúvida, este é de um pergaminho. O papiro de Jesus veio de um livro. A etapa seguinte da sua teoria consistia de que os evangelhos teriam sido escritos em pergaminhos quando foram escritos pela primeira vez. The fact that the Mark fragment at Qumran is a scroll fragment tells us that the first Christians were writing on scrolls, that the first generation of Christian writings was on scrolls. Hence, we have to allow for the fact that there was a scroll of St. Matthew's Gospel before the Jesus Papyrus book fragments, which we now have. Este é um argumento fundamental. Até a descoberta do fragmento de Marcos de Qumran, acreditava-se que os cristãos escreveram os evangelhos apenas em livros. Mas existem provas de que antes os evangelhos eram escritos em rolos e depois foram copiados para livros, de onde veio o papiro de Jesus. Assim, segundo Theod, os fragmentos de Magdalen devem ter sido copiados de rolos que seriam ainda mais antigos. Because of the fact that there were scrolls before the book format, and that must have been a scroll of St. Matthew's Gospel before the Jesus Papyrus, we have sufficient evidence to show that this particular Gospel and the other Gospels belong to what we call the eyewitness period. Theod comprovou, comparando os documentos da Caverna dos Horrores, Masada e Qumran, que o papiro de Jesus deve ser anterior de 68 Anno Domini. Porém, a descoberta em Qumran implica que os primeiros evangelhos foram escritos em rolos. Se for verdade, então deveria haver um pergaminho anterior ao Evangelho de São Mateus, que está perdido, mas do qual o papiro de Jesus foi copiado. Ele datou os evangelhos escritos dentro de 20 anos da vida de Cristo. A mistake that has been committed, that has been made by many scholars, by many gospel readers, is to treat the authors, the writers of the Gospels as uneducated, stupid people who just collected what they could find, and often enough not treat them as individuals at all, but as committees who, were free to invent stories about Jesus, sayings of Jesus, words of Jesus for their special needs in their communities. Now, if we go back, thanks to the papyri, thanks to the manuscripts, the Jesus Papyrus, the Mark scroll from Qumran, go back to the period of the eyewitnesses, this escape route from history into legend is cut away from under the feet of modern scholars or of skeptics. We are now beginning to deal once more, like the early Christians did, with historical information. So are you saying that one of the lessons of the Jesus Papyrus is that we must take the Gospels seriously as historical sources? The fact that we have documents going right back to the eyewitness period tells us that the first Christians were trying to preserve the historical information about the historical Jesus. They interviewed eyewitnesses, some of them were eyewitnesses themselves, they knew what had happened, and they could write down what they knew was true, was historically accurate. And this, in a way, is the most important result of the analysis of such manuscripts, that we can now, as historians, go back to the texts and find out how those eyewitnesses and how those people who interviewed eyewitnesses dealt with the historical information that was available to them. It's not myth anymore, it's not legend, it's going right back to history. Any historian should be someone who wants to go out into the field and try and understand what the people would have thought, would have felt when they experienced these things and when they wrote about them.
It helps one to reassess one's own attitude towards history and the writing of history, to see where it happened and how it was compiled into writing, into historical records. O Mar da Galileia é o lugar onde Jesus chamou seu primeiro ministério, onde o cristianismo começou. Para Thiede, a paisagem desta área é muito importante. Se os evangelhos são considerados documentos históricos, a paisagem deve refletir os eventos e imagens descritos. Na Galileia, os argumentos acadêmicos de Thiede vêm à vida. O trabalho complexo de um estudioso torna-se importante a todos que têm um interesse nos evangelhos. Para d'Ancona, é neste momento que a teoria de Thiede toma forma. Esse lago é o lugar de muitas das mais importantes histórias dos evangelhos. Dizem que é aqui que Jesus acalmou a tempestade que ameaçava as vidas dos discípulos ao atravessarem o lago de barco. Eles estavam tão estarrecidos que disseram: "Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Em um monte, logo acima do lago, está o Monte das Bem-aventuranças. É ali que se diz que Jesus fez o Sermão da Montanha. Este sermão estabeleceu a crença de Jesus e veio sintetizar o sentido ético da fé cristã. No mundo greco-romano, a maioria dos profissionais eram aptos em estenografia. São Mateus, que era levita e cobrador de impostos, certamente teria tido esta habilidade. Se os evangelhos são narrações de testemunhas oculares, como sugerem os achados de Thiede, não há como não achar que Mateus e outras testemunhas tivesse sentado com os discípulos na mesma montanha e tivesse escrito as palavras de Jesus enquanto ele falava. Então as palavras que temos hoje podem estar bem perto daquelas que Jesus realmente proferiu. Esta teoria incomoda muitos estudiosos do Novo Testamento que estão convencidos que este sermão em particular é uma compilação posterior e duvidosa das diversas palavras das primeiras comunidades cristãs. Mas os achados de Thiede significam que devemos considerar essa possibilidade. E à margem da praia está Cafarnaum, que segundo São Mateus foi a própria cidade de Cristo. Jesus residiu aqui durante seu ministério na Galileia, curando muitos doentes da cidade. O lago está cheio de lugares em honra à vida e morte de Jesus. Essas igrejas foram construídas no lugar onde, segundo a tradição, Jesus apareceu a seus discípulos pela terceira vez após a ressurreição. Os evangelhos nos dizem que Jesus falou aos discípulos: "Me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações." Muitos desses lugares são chamados assim devido à tradição local, ligando-os a certos eventos dos evangelhos. A santidade dessa terra não está em discussão, mas os achados de Thiede, sim, apesar de ter ganho defensores de sua reivindicação. O professor Graham Stanton, em Londres, ainda não está convencido. Possibility that a fragment of the Gospels might conceivably be discovered from a period as early as the middle of the 1st century. No, that is not totally impossible. I think it's exceptionally unlikely, but not totally impossible. No, my fundamental disagreement with Thiede concerns his interpretation of the papyrological evidence. As objeções de Stanton baseiam-se em 2 pontos. Primeiro, ele crê que devido aos fragmentos do papiro de Jesus terem sido encontrados no Egito no século XIX, a comparação de Thiede deveria se limitar apenas a documentos achados no Egito.
Os defensores de Theed dizem que o papiro de Jesus poderia ter sido trazido da Terra Santa para o Egito em qualquer momento, depois que foi escrito. A segunda alegação de Stanton contra Theed é mais séria, mas também mais difícil de provar. Stanton acredita que Theed exagerou no grau de semelhança do papiro de Jesus com os documentos datáveis que ele usou em sua comprovação. So it's for those two different reasons that I don't accept that he has made out a case for mid-first century dating for the fragments of Matthew from Oxford. Mas mesmo que o professor Stanton aceitasse o achado de Theed, isto não afetaria seu ponto de vista com relação à precisão dos evangelhos. If I were to be persuaded that the Gospels were totally eyewitness accounts, I don't think it would make much difference, because we know all too well that eyewitnesses don't agree, and they don't always report accurately what they have seen. Mas se os evangelhos não forem considerados narrações de testemunhas, como se explica os milagres neles registrados? Along with most other scholars, I have no problem at all with the healing miracles. Jesus clearly had unusual healing gifts. More problematic, however, are the so-called nature miracles, the stilling of the storm, the walking on the water, and the feeding miracles. O local de um dos milagres mais famosos de alimentação é aqui, na igreja de Taga, nas praias do Mar da Galileia. Foi aqui, conforme relatam os evangelhos, que Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. São Mateus escreve: Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Disse que esta é a pedra sobre a qual Jesus colocou os pães e peixes. A história é celebrada nesses mosaicos do século V. Para Stanton, a história deste milagre é simbólica e não pode ser interpretada literalmente. Mas se Theed estiver certo e os evangelhos refletem eventos históricos escritos por testemunhas oculares, então poderíamos dizer com maior certeza que este milagre aconteceu aqui. Jerusalém. Este é o lugar onde Jesus veio após seu ministério na Galileia. Aqui ele foi traído por Judas, e é claro, é aqui que ele foi crucificado. Este é o fim da jornada de Matthew d'Ancona. Ele seguiu o caminho do papiro de Jesus até Jerusalém. Ele queria ter a experiência própria do legado das histórias dos evangelhos. A Via Dolorosa, na velha cidade de Jerusalém. Segundo a tradição, Jesus seguiu essa trilha ao caminhar para o local da crucificação. Seguindo o costume romano da época, ele tinha que sofrer a vergonha de andar pela cidade levando sua cruz em suas costas. Mas muitos duvidam que Jesus realmente seguiu essa rota. Como muitas das histórias dos evangelhos, foi mais por fé do que por provas históricas que a crença foi alimentada.
Tanto naquela época como agora, peregrinos de todo o mundo vêm até aqui para seguir o que acreditam ser os passos de Jesus. Eles vêm para ver as 14 estações da cruz, cada qual simbolizando um dos dramáticos acontecimentos da última caminhada de Jesus para a morte. A quarta estação marca o lugar onde se acredita que Maria, mãe de Jesus, falou com ele em seu caminho para o Gólgota. A sexta estação é tida como o lugar onde ficava a casa de Santa Verônica, uma mulher piedosa, que dizem enxugou com o seu véu a face sofrida de Jesus. E é na sétima estação que se diz que Jesus caiu pela segunda vez sob o peso da cruz. Apesar da autenticidade dessa rota ser questionável, pessoas ainda vêm aqui para celebrar os últimos momentos de vida do homem que acreditam ter sido o Filho de Deus. Para essas pessoas, a fé é mais importante do que provas científicas. E o final da Via Dolorosa, significando o fim da jornada de Jesus, é a Igreja do Santo Sepulcro, o lugar mais sagrado para o mundo cristão. Pessoas representando as diferentes igrejas dentro do cristianismo vêm aqui. Elas vêm para ver o lugar de descanso de Jesus e para beijar a pedra onde seu corpo sem vida foi levado e ungido antes de ser colocado na sepultura. Aqui se pode ver o túmulo, que se diz ser o lugar onde o corpo de Cristo foi depositado após sua crucificação. Peregrinos esperam em fila para tocar a mesma pedra sob a qual Jesus teria sido enterrado. É comovente ver como 2000 anos depois, a grandeza de sentimento que sua morte ainda inspira. Nesses últimos 2000 anos, a ciência e a fé têm estado constantemente em conflito. Galileu foi condenado pela Igreja como herege. A teoria da evolução de Darwin contradisse o mito da criação. E Freud destruiu a ideia da responsabilidade moral cristã. Mas com o trabalho de Carsten Thiede, a ciência se tornou dependente da fé em vez de sua inimiga, encorajando a crença em vez de debilitá-la. The Gospels want to achieve two things.
They want to strengthen the faith of their readers, but not with legends, not with nice or funny or entertaining stories, or even sad bits and pieces about the passion of the Lord, but with historical fact. So historical fact on the one side and strengthening the faith of the believers on the other side isn't a contradiction in terms. And it is indeed something that other historians in antiquity did. There was always a message. There was always a tendency, something people wanted to get across. In the case of the Gospels, it's the message of the historical Jesus who is also the Christ of faith, two sides of the same coin. Nenhum cientista pode dizer que os evangelhos são literalmente verdadeiros em cada palavra. Eles podem apenas julgar sua autenticidade. E se for possível mostrar que os evangelhos são mais autênticos do que os estudiosos pensavam, então o Jesus da história e o Cristo da fé se tornam uma só pessoa. Quase 100 anos depois do capelão Charles Holliet encontrar o papiro de Jesus, seu completo significado foi revelado. A história e os evangelhos estão agora diante de nós banhados por uma nova luz de compreensão.